Hoje, como há milhões de anos, este predador feroz, o tubarão branco, está preso em uma luta pela sobrevivência com um lobo marinho do cabo. A luta não poderia ser maior. É um dos maiores enfrentamentos evolutivos da natureza. Um jogo de vida e morte, uma demonstração de superioridade. Tudo visto como nunca antes, pelos olhos de Ataque Animal. Ataque Animal. O Grande Tubarão Branco. O Grande Tubarão Branco e o Lobo Marinho do Cabo são adversários do mesmo nível. Mas nesta ocasião, o Tubarão Branco executa um ataque perfeito. Ele chega como um míssil a cerca de 40 km por hora. Um salto tão explosivo que ele literalmente voa 3 metros para fora d'água. Com suas 50 lâminas serrilhadas, ele arranca um pedaço do lobo marinho, rompendo sua artéria femoral. Artéria femoral. O lobo marinho está mortalmente ferido. Mas não está morto. É agora que o tubarão faz algo completamente contraintuitivo. Ele o solta. Um lobo marinho desesperado e agonizante o atacaria com seus caninos e garras. E esse tubarão sabe que pode ser gravemente ferido. Então, ele recua, espera e permite que o lobo marinho sangre até a morte. Hoje, a estratégia e as manobras desse tubarão garantiram-lhe uma refeição. Mas nem sempre foi tão bem sucedido. A busca para se tornar um predador supremo não aconteceu do dia para a noite. O primeiro ano de vida de um tubarão branco é de longe o mais perigoso. A partir do momento que nasce, ele não recebe mais nada de sua mãe, nem alimento, nem proteção. O primeiro ano é perigoso para qualquer animal, mas há até 70% de chance de um filhote de tubarão branco não chegar a seu primeiro aniversário. O maior risco é a fome. A curva de aprendizagem de um filhote de tubarão branco é bem íngreme. Aprender a encontrar comida torna-se absolutamente essencial para a sobrevivência. Então, por isso, muitas vezes os encontramos comendo coisas que estão no fundo do mar, fáceis de apanhar. Além de ter de encontrar comida suficiente para sobreviver, nessa idade, predadores maiores e mais rápidos o veem como presa. Tubarões maco. Orcas. Até mesmo tubarões brancos adultos podem comê-lo no jantar. Todo dia é uma luta para o jovem tubarão. Mas ele sobrevive, comendo apenas peixes pequenos. Enfrentando grandes adversidades, ele chega aos 7 anos.
Seu corpo passou por grandes mudanças. Ao nascer, ele tinha 1,2 metros. Mas crescendo quase 30 centímetros por ano, seu corpo se estende a 3,4 metros. Ele pesa 350 quilos. 16 vezes o seu peso ao nascer. Mas a mudança mais relevante ocorre na sua boca. Até agora, ele tinha dentes pontudos e estreitos, bons para a captura de peixes escorregadios. Mas ao longo do ano passado, seus dentes alargaram 1 centímetro, para ficarem do tamanho perfeito para morder e dilacerar carne, cartilagem e ossos. Ele tem tudo o que precisa para ser um predador, exceto experiência. E ele está prestes a conseguir. Mais adiante, ele vê algo enorme. Ele continua avançando, embora todos os seus instintos estejam gritando que ele fez. Mas algo o faz seguir em frente, algo que ele fareja, algo irresistível. Essa é de longe a coisa mais arriscada que ele já fez e pode lhe custar a vida. À medida que se tornam maiores, ocasionalmente eles viram atrás de carcaças, baleias mortas, focas mortas. E eles ainda são muito pequenos para serem capazes de capturar esses animais sozinhos, mas podem alimentar-se de seus restos. Então o que eles obtêm é um tira-gosto. Mas é um gosto que vai mudar sua vida para sempre. O de carne de mamífero marinho. Não é apenas uma questão de sabor. Seu novo corpo de grandes proporções precisa das calorias. A carne rica em gorduras e fornece 8 vezes mais calorias por quilograma que a carne de peixe. Na verdade, esse pedaço de gordura de baleia de mais de 22 quilos tem mais de 210 mil calorias. O suficiente para mantê-lo por cerca de 6 semanas. Ele está prestes a encontrar a presa que está destinado a caçar. O lobo marinho do cabo. Mas ele passa o próximo mês procurando outra carcaça, um outro tira-gosto, mas não consegue nada. Sempre em movimento e sem nunca dormir, seu corpo queima 5.000 calorias por dia. Ele está com fome. Mas, de repente, sua fome é distraída por um ruído ao longe. E o volume do ruído aumenta. Essas vibrações são extremamente frágeis. Mas para ele, elas soam alta e claramente. Seu sistema auditivo fica dentro de sua cabeça, o que os isola do barulho da água do oceano que passa sobre eles. Seus ouvidos captam sons com frequências muito baixas, em uma faixa quase 200 vezes menor que um ser humano pode ouvir. E
Ele pode ouvir o som de algo se movendo na água a mais de 1,6 km de distância. À medida que se aproxima do som, ele sente o cheiro de algo familiar. Uma reminiscência da baleia morta. É o aroma inconfundível de sangue de mamífero. Mas não se trata de uma baleia. É menor. E não é uma carcaça. Está se movendo. Mas está ferido. E sua carne está em decomposição. E é por isso que ele faz a associação. Então, ele vê dezenas de outras coisas como essa. E de repente, ele se vê em um lugar que vai mudar sua vida para sempre. A Ilha das Focas, na costa da África do Sul, lar de 70 mil lobos marinhos do Cabo. Ele já queimou cerca de 160 mil das 210 mil calorias que ganhou ao comer a carcaça da baleia. Então ele não perde tempo em escolher um alvo. Ele vê um grupo de lobos marinhos nadando perto dele e se aproxima por baixo. Ele sobe lentamente, ganhando velocidade a cada movimento de sua enorme cauda. Algo está errado. Ele já foi visto e os lobos marinhos se lançam numa defesa estonteante. Puro instinto de sangue frio deveria ter lhe garantido essa refeição. Mas ele não entende disso ainda. Esses lobos marinhos são incrivelmente rápidos. Eles são muito ágeis. Se veem ou pressentem um tubarão branco vindo, podem facilmente passar a perto dele. Então, como esses lobos marinhos iludem facilmente o superpredador feroz? Usando uma das contramedidas mais impressionantes da natureza. À medida que o tubarão jovem inicia seu ataque por baixo, ele vê os lobos marinhos na superfície como um só corpo e mira bem no centro. Mas os lobos marinhos estão em alerta, e uma vez que percebem que estão sob ataque, cada um se move para longe do centro do círculo, criando o que parece um chafariz. O tubarão hesita. Uma mera fração de segundo é o que todos os lobos marinhos precisam para ganhar a vantagem.
E esse tubarão queimando calorias preciosas fica sem nada. Sua tentativa fracassada colocou os lobos marinhos em alerta máximo. O jovem tubarão não prejudicou só seu próprio sustento. Ele prejudicou o de todos os outros brancos que vieram para a Ilha das Focas para entrar em ação. Cerca de uma dúzia de tubarões brancos começam a nadar para longe, presumivelmente para encontrar alimento em outro lugar. Nosso jovem tubarão o segue, observando. Nessa luta milenar, a destreza física não é a única vantagem. O que torna esse assassino tão assustador é que ele aprendeu a empregar a psicologia em suas estratégias de caça. Uma vez que os lobos marinhos estão nas rochas, eles estão a salvo dos tubarões, certo? Então o que um bom tubarão faria? Ficar nadando de um lado para outro nessa área onde os lobos marinhos ficam ou recuar. Se afastando, ele permite que alguns dos lobos marinhos voltem para a água. Os tubarões mais experientes nadam para longe da costa. E depois esperam. A trapaça funciona. Os lobos marinhos voltam para a água. Os tubarões retornam para a ilha silenciosamente. E nosso tubarão jovem se separa do grupo. Ele ouve algo à distância. Ele localizou 2 lobos marinhos a cerca de meio quilômetro de distância, nadando sozinhos. Mas à medida que ele se aproxima, a cerca de 9 metros, outra coisa ajuda a orientá-lo. Ele, surpreendentemente, os está detectando com sua linha lateral. A linha lateral corre pelos 2 lados de um tubarão, do nariz à cauda, transformando seu corpo em um super sismógrafo. Os canais cheios de líquido em seu sistema de linha lateral operam como um fio de sensores de movimento. E podem detectar mudanças de pressão causadas por vibrações infinitesimais na água. Vibrações que pressionam apenas 0,03 milímetros de sua pele. Mais fino que os bigodes de um lobo marinho. À medida que os lobos marinhos se movem, eles deslocam moléculas de água que se movem através da água a uma certa distância, e chamamos a isso de campo de som próximo. E ele está realmente detectando vibrações na água com sua linha lateral.
A linha lateral de um tubarão branco corre por todo o focinho, toda a boca e por toda a lateral do corpo até a cauda. O tubarão a usa para detectar vibrações na lateral. Então imagine-se em uma sala escura e alguém passa perto de você e você sente os pelos do seu braço começarem a se mover para um lado. Você sabe que algo passou por você de um lado. A linha lateral de um tubarão lhe fornece a mesma informação. A 9 metros de distância, os 2 lobos marinhos jovens entram no seu campo de visão. Ele se aproxima deles, pronto para fazer sua primeira caça. Mas, de repente, muda de curso. Algo aconteceu. É tão poderoso que ele está disposto a desistir do que levou muito tempo para encontrar. Pode lhe render uma refeição ou lhe custar a vida. Seu nariz hiperreceptivo capta um aroma. É tão atraente que ele está disposto a abandonar 2 refeições potenciais para persegui-lo. Isso acontece porque quase 1/3 do cérebro de um tubarão é dedicado ao nariz. Seu aparelho olfativo é tão sensível que ele pode detectar sangue na água em uma concentração de 1 parte por bilhão. Isso é o equivalente a detectar apenas uma pessoa em uma área com o dobro do tamanho da ilha de Manhattan. E esse cheiro é o de sangue de um lobo marinho morto recentemente. Imagine um hambúrguer. Bom, não cheira muito, mas se você colocá-lo na grelha e ele começar a cozinhar, vai ficar muito atraente. Quando um tubarão sente um odor na água, o que ele cheira são aminoácidos. A proporção desses aminoácidos na água diz algo ao tubarão sobre o estado da presa. Se ela está morta recentemente ou se está viva. Quando um lobo marinho está morto há pouco tempo, seu cheiro é como o de um hambúrguer na grelha para um tubarão. Outro tubarão matou essa presa. Um tubarão fêmea bem maior. Nosso jovem tubarão branco ingenuamente acredita que pode conseguir um pedaço. Os tubarões têm de ser eficientes em capturar sua presa. Eles têm de ser eficientes em proteger a quantidade de energia que já investiram na captura da presa. E por isso, se um outro tubarão chega e tenta tirar isso deles, eles vão lutar. Mas ele está morrendo de fome, com poucas reservas calóricas restantes da baleia morta que ele comeu há 5 semanas. E desesperado, ele é persistente na tentativa de roubar a carcaça de lobo marinho. É tubarão contra tubarão. Ele parte direto para a fêmea. Como 2 locomotivas ganhando velocidade, eles se chocam um contra o outro a 40 km por hora cada. Nenhum dos 2 querendo vacilar. Mas no último momento possível, ele desiste. Então, como nosso jovem tubarão perdeu sem sofrer um arranhão? Porque essa batalha, como muitas outras entre tubarões brancos, foi resolvida antes mesmo de começar. É uma hierarquia social muito rigorosa, com base na postura corporal, agressão e, acima de tudo, tamanho.
A maioria dos tubarões tem linguagem corporal que revela informações sobre você está no meu espaço ou eu sou maior que você, é melhor se afastar. Geralmente os tubarões maiores conseguem o que querem e os menores são empurrados para fora do caminho. Quando se trata de alimento e obter uma boa refeição que pode sustentá-lo por um mês, eles não sabem compartilhar. Uma boa analogia seria colocar 10 pessoas em uma sala. Você coloca um sanduíche sobre a mesa e se as pessoas estão satisfeitas, elas podem pegar um pequeno pedaço. Deixe-as nessa sala por 2 semanas só com esse alimento. As pessoas perderão muito do seu sentido diplomático e se tornarão realmente muito competitivas e lutarão por um pedaço de alimento. E uma fêmea, porque ela é geralmente maior, provavelmente irá dominar um macho. Então, por que tubarões colocam tanto foco na hierarquia? Surpreendentemente, na verdade, é para evitar o combate. Eles são predadores tão fortemente armados que lutar entre si significa arriscar a vida. E o risco não vale a recompensa. Assim, nosso jovem tubarão, muito menor que a fêmea que matou a presa, deve desistir do combate. Ele está cansado e com fome. Está começando a enfraquecer. Ele se deparou com a carcaça da baleia há quase 6 semanas. E ela não vai sustentá-lo por muito mais tempo. Ele precisa de uma dieta rica em gorduras e as calorias vitais que ela contém. Felizmente, diversos lobos marinhos estão de volta na água. E ele vê um alvo. Ele aprendeu a não tentar atacar um grupo de lobos marinhos. Desta vez, ele foca em apenas um. Sobe rapidamente das profundezas, com um lobo marinho em sua mira. Entretanto, antes de alcançá-lo, ele se foi. Ele observa o horizonte. Nada. Ele se vira. Busca até mesmo abaixo. Mas o lobo marinho desapareceu. Nosso tubarão está frustrado. Como o lobo marinho fez esse ato de desaparecimento? Essa contramedida que desafia a morte é possibilitada por um erro crítico do tubarão. Ele se deixou ser visto. Um tubarão branco é um caçador furtivo quase perfeito. E um dos maiores motivos é a sua pele. É sombreada. A parte inferior se mistura com a luz da superfície da água quando vista de baixo. E a porção superior se mistura com o fundo do mar quando vista de cima. Nosso tubarão é quase invisível, exceto quando ele vem à superfície. Mas quando ele ataca o lobo marinho por baixo, o tubarão expõe sua barriga branca muito cedo. O brilho branco adverte o lobo marinho. E então tem tempo para uma contramedida ousada. Enquanto o tubarão se aproxima, o lobo marinho faz um movimento evasivo e acaba diretamente atrás da nadadeira dorsal do tubarão. O tubarão o perde completamente de vista. O lobo marinho se colocou no ponto cego do tubarão.
É uma manobra onde ele se coloca sobre o predador. E é a melhor maneira de ele evitar os dentes afiados do tubarão. O lobo marinho faz isso provavelmente até o tubarão lhe dar uma oportunidade de se afastar e se reunir ao grupo ou retornar à praia rapidamente e em segurança. Frustrado e exausto, o tubarão abandona a busca. Seu ataque fracassado tem um preço. Nessa perseguição breve, ele gastou calorias preciosas atrás do astuto lobo marinho. 6 semanas já se passaram desde que ele obteve 210 mil calorias da carcaça da baleia. E agora toda essa energia se foi. Se um tubarão fracassa em capturar um lobo marinho na Ilha das Focas, pode ter de ir a outro lugar para encontrar algo para comer ou corre o risco de morrer de fome. É um momento crítico na vida de um jovem caçador. Felizmente, esse predador tem um tanque de combustível de reserva. Quando um tubarão come uma refeição, o que não usa nesse dia vai ser armazenado no fígado. É nele que ele armazena alguns desses nutrientes e particularmente os lipídios que ele irá utilizar para se tornar mais leve. Mas ele vai usar isso como um banco, para mais tarde, sem ficar sem energia. Composto por 2 lóbulos enormes, o fígado de um tubarão compreende quase 10% do peso de seu corpo. E esses lóbulos estão cheios de óleo rico em calorias, mais de 50 quilos dele. Mas o que é surpreendente é que, como o óleo é mais leve que a água, o fígado cheio de óleo do tubarão é o que realmente o mantém à tona. Então, queimar o óleo de seu fígado irá mantê-lo vivo, mas ele perde flutuabilidade a cada minuto. Se ele não apanhar uma presa logo, vai continuar a afundar. Ele terá de trabalhar mais para nadar, e agora, à beira da inanição, dar duro é a última coisa que ele precisa. Desesperado por uma refeição, e ainda mais desesperado por uma maneira de conseguir uma, nosso jovem tubarão parte para aprender da forma que puder. Uma teoria que temos é que esse tipo de tubarão semi-adulto pode aprender a capturar mamíferos marinhos observando outros tubarões brancos fazerem isso. De uma distância segura, ele vê como um tubarão branco posiciona-se 18 metros abaixo de um lobo marinho, perto o suficiente para vê-lo claramente, mas longe o suficiente para preparar um perfeito ataque furtivo. Mas o lobo marinho parece cauteloso e o tubarão mais velho espera pelo que lhe parece ser uma eternidade. Finalmente, o lobo marinho baixa a guarda e relaxa. Um tubarão experiente tem que atacar na hora certa, e isso pode ser a diferença entre um ataque bem-sucedido e um fracassado. O tubarão mais velho começa a subir. Esse é um dos feitos mais impressionantes da natureza, o voo do tubarão branco. Como um peixe de 2 toneladas e 300 quilos se lança 3 metros fora d'água.
Tudo começa com sua pele. É altamente elástica. Portanto, quando dobra o seu corpo, sua pele se estica e, em seguida, se solta como um estilingue, para frente e para trás, várias vezes. Quase 3/4 de sua massa muscular são compostos pelo que é chamado de músculo branco. Com suas fibras entrelaçadas, é capaz de dar ao tubarão um poder incrível em rajadas curtas. Então, ele pode se lançar fora d'água com 10 vezes a energia de uma bala de uma Magnum 44. E com um corpo perfeitamente aerodinâmico, esse predador pode nadar mais rapidamente que o humano mais veloz pode correr em terra. E cortar facilmente a água a essa velocidade produz um dos ataques mais potentes e acrobáticos do planeta. Depois de assistir ao ataque do tubarão mais velho, nosso jovem tubarão finalmente tem a última peça do quebra-cabeça. Ele precisa ter paciência e surpreender sua presa. Imediatamente, ele capta um cheiro e um som familiares. Ele foca num curso e nada calmamente até que um lobo marinho aparece. De perto, seus olhos tornam-se seu sentido mais importante. Ele espera 18 metros abaixo do lobo marinho. A princípio, o lobo marinho está muito alerta. Mas finalmente relaxa. Esse tubarão sabe que é hora de atacar. A emboscada explosiva pegou o lobo marinho completamente desprevenido. O tubarão mira perfeitamente, mas no momento final e crucial, seus olhos rolam para trás em sua cabeça. Esse tubarão esperou a vida inteira por isso e agora, nos últimos centímetros críticos entre ele e sua presa, ele está literalmente cego. Agora ele tem de contar com um sentido que os seres humanos nunca poderiam imaginar, chamado eletrorecepção. Qualquer movimento muscular de uma criatura viva cria pequenos campos elétricos. E os tubarões percebem as menores mudanças nesses campos com uma gelatina eletricamente conduzida nos poros recheados ao longo de sua cabeça. Então, quando o lobo marinho tenta mais uma fuga desesperada, o tubarão mira perfeitamente nele. O tubarão se lança através do ar e rompe a carne do lobo marinho com seus dentes afiados como lâminas. Ele finalmente fez um ataque bem-sucedido, mas ele ainda não ganhou sua refeição. Seus próximos movimentos são críticos. O lobo marinho está ferido e sangrando, e só lhe resta uma opção: atacar e ferir o tubarão tão ferozmente que o afugente. Mas o nosso tubarão aprendeu a arte da paciência. Se o lobo marinho for grande, o tubarão o solta e espera que ele sangre até morrer.
Se o tubarão esperar um pouco, o lobo marinho se torna uma refeição fácil. Mas quanto tempo ele pode esperar? Outros tubarões sentem o cheiro do sangue. Se um tubarão espera, ele corre o risco de perder a sua refeição se houver outros tubarões por perto. Então é um dilema entre eu corro o risco de ser mordido ou arranhado, de ter meus olhos perfurados, ou corro o risco de perder minha refeição. É preciso ter muita paciência para esperar e ver o lobo marinho sangrar até a morte. Ele pode sentir tubarões se aproximando. O lobo marinho parece morto. Mas está mesmo? Para sua sorte, o lobo marinho não tem mais capacidade alguma de lutar. Após muitos fracassos, ele finalmente se tornou um bom caçador. Ele ataca sua presa com uma das mandíbulas mais fortes do planeta. Uma mordida que pode gerar quase 2 toneladas de força. E não importa se ele quebrar um dos seus 50 dentes. Porque ele pode ter mais de 30 mil em uma vida. Uma nova linha de dentes rompe a pele a cada 20 dias. Cada um deles maior que o dente que substitui. Ele come o mais depressa que pode, porque outros tubarões continuam a vir. Mas ele consome o lobo marinho inteiro em questão de minutos. Então, quando os outros chegam, não há mais nada para roubar. Nesse dia, o tubarão consegue uma refeição. Ele não vai ter sucesso em todas as suas futuras caçadas. Um tubarão da Ilha das Focas tem, em média, sucesso em 47% de suas tentativas. Os tubarões que aprendem a prever os movimentos de um lobo marinho e aprimoram suas habilidades de caça com aprendizagem por tentativa e erro podem desfrutar de uma taxa de sucesso de 80%. Mas para onde ele vai quando sai daqui e por que faz isso, ainda é um grande mistério. Ele pode visitar a Ilha das Focas todos os meses de maio. Ele pode até mesmo migrar mais de 20 mil quilômetros da África do Sul para a Austrália e voltar. Sabemos muito mais sobre o espaço que sobre o oceano. A maioria das coisas que conhecemos são encontradas perto da costa. Quanto mais você avança no oceano, mais difícil é para se estudar. E como ele espreita tão silenciosamente, muitas vezes não sabemos quando ou onde procurar. Você não consegue ser um bom predador se não espreitar furtivamente. Então eu acho que a maioria das pessoas que já passaram muito tempo na água provavelmente já tiveram um tubarão branco nadando perto delas sem que percebessem.
Versão Marshmallow São Paulo. Hoje, como há milhões de anos, este predador feroz, o tubarão branco, está preso em uma luta pela sobrevivência com um lobo marinho do Cabo. A luta não poderia ser maior. É um dos maiores enfrentamentos evolutivos da natureza. Um jogo de vida e morte, uma demonstração de superioridade. Tudo visto como nunca antes, pelos olhos de Ataque Animal. Ataque Animal. O Grande Tubarão Branco. O Grande Tubarão Branco e o Lobo Marinho do Cabo são adversários do mesmo nível. Mas nesta ocasião, o Tubarão Branco executa um ataque perfeito. Ele chega como um míssil a cerca de 40 km por hora. Um salto tão explosivo que ele literalmente voa 3 metros para fora d'água. Com suas 50 lâminas serrilhadas, ele arranca um pedaço do lobo marinho, rompendo sua artéria femoral. Artéria femoral. O lobo marinho está mortalmente ferido. Mas não está morto. É agora que o tubarão faz algo completamente contraintuitivo. Ele o solta. Um lobo marinho desesperado e agonizante o atacaria com seus caninos e garras. E esse tubarão sabe que pode ser gravemente ferido. Então ele recua, espera e permite que o lobo marinho sangre até a morte. Hoje, a estratégia e as manobras desse tubarão garantiram-lhe uma refeição. Mas nem sempre foi tão bem sucedido. A busca para se tornar um predador supremo não aconteceu do dia para a noite. O primeiro ano de vida de um tubarão branco é de longe o mais perigoso. A partir do momento que nasce, ele não recebe mais nada de sua mãe, nem alimento, nem proteção. O primeiro ano é perigoso para qualquer animal, mas há até 70% de chance de um filhote de tubarão branco não chegar a seu primeiro aniversário. O maior risco é a fome. A curva de aprendizagem de um filhote de tubarão branco é bem íngreme. Aprender a encontrar comida torna-se absolutamente essencial para a sobrevivência. Então, por isso, muitas vezes os encontramos comendo coisas que estão no fundo do mar, fáceis de apanhar. Além de ter de encontrar comida suficiente para sobreviver, nessa idade, predadores maiores e mais rápidos o veem como presa. Tubarões maco. Orcas. Até mesmo tubarões brancos adultos podem comê-lo no jantar.
Todo dia é uma luta para o jovem tubarão. Mas ele sobrevive, comendo apenas peixes pequenos. Enfrentando grandes adversidades, ele chega aos 7 anos. Seu corpo passou por grandes mudanças. Ao nascer, ele tinha 1,2 metros. Mas crescendo quase 30 centímetros por ano, seu corpo se estende a 3,4 metros. Ele pesa 350 quilos. 16 vezes o seu peso ao nascer. Mas a mudança mais relevante ocorre na sua boca. Até agora, ele tinha dentes pontudos e estreitos, bons para a captura de peixes escorregadios. Mas ao longo do ano passado, seus dentes alargaram 1 centímetro para ficarem do tamanho perfeito para morder e dilacerar carne, cartilagem e ossos. Ele tem tudo o que precisa para ser um predador, exceto experiência. E ele está prestes a conseguir. Mais adiante, ele vê algo enorme. Ele continua avançando, embora todos os seus instintos estejam gritando que ele fez. Mas algo o faz seguir em frente, algo que ele fareja, algo irresistível. Essa é de longe a coisa mais arriscada que ele já fez e pode lhe custar a vida. À medida que se tornam maiores, ocasionalmente eles viram atrás de carcaças, baleias mortas, focas mortas. E eles ainda são muito pequenos para serem capazes de capturar esses animais sozinhos, mas podem alimentar-se de seus restos. Então o que eles obtêm é um tira-gosto. Mas é um gosto que vai mudar sua vida para sempre. O de carne de mamífero marinho. Não é apenas uma questão de sabor. Seu novo corpo de grandes proporções precisa das calorias. A carne rica em gorduras e fornece 8 vezes mais calorias por quilograma que a carne de peixe. Na verdade, esse pedaço de gordura de baleia de mais de 22 quilos tem mais de 210 mil calorias. O suficiente para mantê-lo por cerca de 6 semanas. Ele está prestes a encontrar a presa que está destinado a caçar. O lobo marinho do cabo. Mas ele passa o próximo mês procurando outra carcaça. Um outro tira-gosto, mas não consegue nada. Sempre em movimento, sem nunca dormir, seu corpo queima 5.000 calorias por dia. Ele está com fome. Mas, de repente, sua fome é distraída por um ruído ao longe. E o volume do ruído aumenta. Essas vibrações são extremamente frágeis. Mas para ele, elas soam alta e claramente. Seu sistema auditivo fica dentro de sua cabeça.
o que os isola do barulho da água do oceano que passa sobre eles. Seus ouvidos captam sons com frequências muito baixas, em uma faixa quase 200 vezes menor que um ser humano pode ouvir. E ele pode ouvir o som de algo se movendo na água a mais de 1,6 km de distância. À medida que se aproxima do som, ele sente o cheiro de algo familiar, uma reminiscência da baleia morta. É o aroma inconfundível de sangue de mamífero. Mas não se trata de uma baleia. É menor. E não é uma carcaça. Está se movendo. Mas está ferido, e sua carne está em decomposição. E é por isso que ele faz a associação. Então, ele vê dezenas de outras coisas como essa. E de repente, ele se vê em um lugar que vai mudar sua vida para sempre. A Ilha das Focas, na costa da África do Sul, lar de 70 mil lobos marinhos do Cabo. Ele já queimou cerca de 160 mil das 210 mil calorias que ganhou ao comer a carcaça da baleia. Então ele não perde tempo em escolher um alvo. Ele vê um grupo de lobos marinhos nadando perto dele e se aproxima por baixo. Ele sobe lentamente, ganhando velocidade a cada movimento de sua enorme cauda. Algo está errado. Ele já foi visto e os lobos marinhos se lançam numa defesa estonteante. Puro instinto de sangue frio deveria ter lhe garantido essa refeição. Mas ele não entende disso ainda. Esses lobos marinhos são incrivelmente rápidos, eles são muito ágeis. Se veem ou pressentem um tubarão branco vindo, podem facilmente passar a perto dele. Então, como esses lobos marinhos iludem facilmente o superpredador feroz? Usando uma das contramedidas mais impressionantes da natureza. À medida que o tubarão jovem inicia seu ataque por baixo, ele vê os lobos marinhos na superfície como um só corpo e mira bem no centro. Mas os lobos marinhos estão em alerta, e uma vez que percebem que estão sob ataque, cada um se move para longe do centro do círculo.
criando o que parece um chafariz. O tubarão hesita. Uma mera fração de segundo é o que todos os lobos marinhos precisam para ganhar a vantagem. E esse tubarão, queimando calorias preciosas, fica sem nada. Sua tentativa fracassada colocou os lobos marinhos em alerta máximo. O jovem tubarão não prejudicou só seu próprio sustento. Ele prejudicou o de todos os outros brancos que vieram para a Ilha das Focas para entrar em ação. Cerca de uma dúzia de tubarões brancos começam a nadar para longe, presumivelmente para encontrar alimento em outro lugar. Nosso jovem tubarão o segue, observando. Nessa luta milenar, a destreza física não é a única vantagem. O que torna esse assassino tão assustador é que ele aprendeu a empregar a psicologia em suas estratégias de caça. Uma vez que os lobos marinhos estão nas rochas, eles estão a salvo dos tubarões, certo? Então o que um bom tubarão faria? Ficar nadando de um lado para outro nessa área onde os lobos marinhos ficam ou recuar. Se afastando, ele permite que alguns dos lobos marinhos voltem para a água. Os tubarões mais experientes nadam para longe da costa. E depois esperam. A trapaça funciona. Os lobos marinhos voltam para a água. Os tubarões retornam para a ilha silenciosamente. E nosso tubarão jovem se separa do grupo. Ele ouve algo à distância. Ele localizou 2 lobos marinhos a cerca de meio quilômetro de distância, nadando sozinhos. Mas à medida que ele se aproxima, a cerca de 9 metros, outra coisa ajuda a orientá-lo. Ele, surpreendentemente, os está detectando com sua linha lateral. A linha lateral corre pelos 2 lados de um tubarão, do nariz à cauda, transformando seu corpo em um super cismógrafo. Os canais cheios de líquido em seu sistema de linha lateral operam como um fio de sensores de movimento. E podem detectar mudanças de pressão causadas por vibrações infinitesimais na água. Vibrações que pressionam apenas 0,03 milímetros de sua pele. Mais fino que os bigodes de um lobo marinho. À medida que os lobos marinhos se movem, eles deslocam moléculas de água que se movem através da água a uma certa distância, e chamamos a isso de campo de som próximo. E ele está realmente detectando vibrações na água com sua linha lateral.
A linha lateral de um tubarão branco corre por todo o focinho, toda a boca e por toda a lateral do corpo até a cauda. O tubarão a usa para detectar vibrações na lateral. Então imagine-se em uma sala escura e alguém passa perto de você e você sente os pelos do seu braço começarem a se mover para um lado. Você sabe que algo passou por você de um lado. A linha lateral de um tubarão lhe fornece a mesma informação. A 9 metros de distância, os 2 lobos marinhos jovens entram no seu campo de visão. Ele se aproxima deles, pronto para fazer sua primeira caça. Mas, de repente, muda de curso. Algo aconteceu. É tão poderoso que ele está disposto a desistir do que levou muito tempo para encontrar. Pode lhe render uma refeição ou lhe custar a vida. Seu nariz hiperreceptivo capta um aroma. É tão atraente que ele está disposto a abandonar 2 refeições potenciais para persegui-lo. Isso acontece porque quase 1/3 do cérebro de um tubarão é dedicado ao nariz. Seu aparelho olfativo é tão sensível que ele pode detectar sangue na água em uma concentração de uma parte por bilhão. Isso é o equivalente a detectar apenas uma pessoa em uma área com o dobro do tamanho da ilha de Manhattan. E esse cheiro é o de sangue de um lobo marinho morto recentemente. Imagine um hambúrguer. Bom, não cheira muito, mas se você colocá-lo na grelha e ele começar a cozinhar, vai ficar muito atraente. Quando um tubarão sente um odor na água, o que ele cheira são aminoácidos. A proporção desses aminoácidos na água diz algo ao tubarão sobre o estado da presa. Se ela está morta recentemente ou se está viva. Quando um lobo marinho está morto há pouco tempo, seu cheiro é como o de um hambúrguer na grelha para um tubarão. Outro tubarão matou essa presa. Um tubarão fêmea bem maior. Nosso jovem tubarão branco ingenuamente acredita que pode conseguir um pedaço. Os tubarões têm de ser eficientes em capturar sua presa. Eles têm de ser eficientes em proteger a quantidade de energia que já investiram na captura da presa. E por isso, se um outro tubarão chega e tenta tirar isso deles, eles vão lutar. Mas ele está morrendo de fome, com poucas reservas calóricas restantes da baleia morta que ele comeu há 5 semanas. E desesperado, ele é persistente na tentativa de roubar a carcaça de lobo marinho. É tubarão contra tubarão. Ele parte direto para a fêmea. Como 2 locomotivas ganhando velocidade, eles se chocam um contra o outro a 40 km por hora cada. Nenhum dos 2 querendo vacilar. Mas no último momento possível, ele desiste. Então, como nosso jovem tubarão perdeu sem sofrer um arranhão? Porque essa batalha, como muitas outras entre tubarões brancos, foi resolvida antes mesmo de começar. É uma hierarquia social muito rigorosa, com base na postura corporal, agressão e, acima de tudo, tamanho.
A maioria dos tubarões tem linguagem corporal que revela informações sobre "você está no meu espaço" ou "eu sou maior que você, é melhor se afastar". Geralmente os tubarões maiores conseguem o que querem e os menores são empurrados para fora do caminho. Quando se trata de alimento e obter uma boa refeição que pode sustentá-lo por um mês, eles não sabem compartilhar. Uma boa analogia seria colocar 10 pessoas em uma sala. Você coloca um sanduíche sobre a mesa e, se as pessoas estão satisfeitas, elas podem pegar um pequeno pedaço. Deixe-as nessa sala por 2 semanas só com esse alimento. As pessoas perderão muito do seu sentido diplomático e se tornarão realmente muito competitivas e lutarão por um pedaço de alimento. E uma fêmea, porque ela é geralmente maior, provavelmente irá dominar um macho. Então, por que tubarões colocam tanto foco na hierarquia? Surpreendentemente, na verdade, é para evitar o combate. Eles são predadores tão fortemente armados que lutar entre si significa arriscar a vida. E o risco não vale a recompensa. Assim, nosso jovem tubarão, muito menor que a fêmea que matou a presa, deve desistir do combate. Ele está cansado e com fome. Está começando a enfraquecer. Ele se deparou com a carcaça da baleia há quase 6 semanas. E ela não vai sustentá-lo por muito mais tempo. Ele precisa de uma dieta rica em gorduras e as calorias vitais que ela contém. Felizmente, diversos lobos marinhos estão de volta na água. E ele vê um alvo. Ele aprendeu a não tentar atacar um grupo de lobos marinhos. Desta vez, ele foca em apenas um. Sobe rapidamente das profundezas, com um lobo marinho em sua mira. Entretanto, antes de alcançá-lo, ele se foi. Ele observa o horizonte. Nada. Ele se vira. Busca até mesmo abaixo. Mas o lobo marinho desapareceu. Nosso tubarão está frustrado. Como o lobo marinho fez esse ato de desaparecimento? Essa contramedida que desafia a morte é possibilitada por um erro crítico do tubarão. Ele se deixou ser visto. Um tubarão branco é um caçador furtivo quase perfeito. E um dos maiores motivos é a sua pele. É sombreada. A parte inferior se mistura com a luz da superfície da água quando vista de baixo. E a porção superior se mistura com o fundo do mar quando vista de cima. Nosso tubarão é quase invisível, exceto quando ele vem à superfície. Mas quando ele ataca o lobo marinho por baixo, o tubarão expõe sua barriga branca muito cedo. O brilho branco adverte o lobo marinho. E então tem tempo para uma contramedida ousada. Enquanto o tubarão se aproxima, o lobo marinho faz um movimento evasivo e acaba diretamente atrás da nadadeira dorsal do tubarão. O tubarão o perde completamente de vista. O lobo marinho se colocou no ponto cego do tubarão.
É uma manobra onde ele se coloca sobre o predador. E é a melhor maneira de ele evitar os dentes afiados do tubarão. O lobo marinho faz isso provavelmente até o tubarão lhe dar uma oportunidade de se afastar e se reunir ao grupo ou retornar à praia rapidamente e em segurança. Frustrado e exausto, o tubarão abandona a busca. Seu ataque fracassado tem um preço. Nessa perseguição breve, ele gastou calorias preciosas atrás do astuto lobo marinho. 6 semanas já se passaram desde que ele obteve 210 mil calorias da carcaça da baleia. E agora toda essa energia se foi. Se um tubarão fracassa em capturar um lobo marinho na Ilha das Focas, pode ter de ir a outro lugar para encontrar algo para comer ou corre o risco de morrer de fome. É um momento crítico na vida de um jovem caçador. Felizmente, esse predador tem um tanque de combustível de reserva. Quando um tubarão come uma refeição, o que não usa nesse dia vai ser armazenado no fígado. É nele que ele armazena alguns desses nutrientes e particularmente os lipídios que ele irá utilizar para se tornar mais leve. Mas ele vai usar isso como um banco, para mais tarde, sem ficar sem energia. Composto por 2 lóbulos enormes, o fígado de um tubarão compreende quase 10% do peso de seu corpo. E esses lóbulos estão cheios de óleo rico em calorias. Mais de 50 quilos dele. Mas o que é surpreendente é que, como o óleo é mais leve que a água, o fígado cheio de óleo do tubarão é o que realmente o mantém à tona. Então, queimar o óleo de seu fígado irá mantê-lo vivo. Mas ele perde flutuabilidade a cada minuto. Se ele não apanhar uma presa logo, vai continuar a afundar. Ele terá de trabalhar mais para nadar. E agora, à beira da inanição, dar duro é a última coisa que ele precisa. Desesperado por uma refeição e ainda mais desesperado por uma maneira de conseguir uma, nosso jovem tubarão parte para aprender da forma que puder. Uma teoria que temos é que esse tipo de tubarão semi-adulto pode aprender a capturar mamíferos marinhos observando outros tubarões brancos fazerem isso. De uma distância segura, ele vê como um tubarão branco posiciona-se 18 metros abaixo de um lobo marinho, perto o suficiente para vê-lo claramente, mas longe o suficiente para preparar um perfeito ataque furtivo. Mas o lobo marinho parece cauteloso e o tubarão mais velho espera pelo que lhe parece ser uma eternidade. Finalmente, o lobo marinho baixa a guarda e relaxa. Um tubarão experiente tem que atacar na hora certa, e isso pode ser a diferença entre um ataque bem-sucedido e um fracassado. O tubarão mais velho começa a subir. Esse é um dos feitos mais impressionantes da natureza, o voo do tubarão branco. Como um peixe de 2 toneladas e 300 quilos se lança 3 metros fora d'água.
Tudo começa com sua pele. É altamente elástica. Portanto, quando dobra o seu corpo, sua pele se estica e, em seguida, se solta como um estilingue, para frente e para trás, várias vezes. Quase 3/4 de sua massa muscular são compostos pelo que é chamado de músculo branco. Com suas fibras entrelaçadas, é capaz de dar ao tubarão um poder incrível em rajadas curtas. Então, ele pode se lançar fora d'água com 10 vezes a energia de uma bala de uma Magnum 44. E com um corpo perfeitamente aerodinâmico, esse predador pode nadar mais rapidamente que o humano mais veloz pode correr em terra. E cortar facilmente a água a essa velocidade produz um dos ataques mais potentes e acrobáticos do planeta. Depois de assistir ao ataque do tubarão mais velho, nosso jovem tubarão finalmente tem a última peça do quebra-cabeça. Ele precisa ter paciência e surpreender sua presa. Imediatamente, ele capta um cheiro e um som familiares. Ele foca num curso e nada calmamente até que um lobo marinho aparece. De perto, seus olhos tornam-se seu sentido mais importante. Ele espera 18 metros abaixo do lobo marinho. A princípio, o lobo marinho está muito alerta. Mas finalmente relaxa. Esse tubarão sabe que é hora de atacar. A emboscada explosiva pegou o lobo marinho completamente desprevenido. O tubarão mira perfeitamente, mas no momento final e crucial, seus olhos rolam para trás em sua cabeça. Esse tubarão esperou a vida inteira por isso e agora, nos últimos centímetros críticos entre ele e sua presa, ele está literalmente certo. Agora ele tem de contar com um sentido que os seres humanos nunca poderiam imaginar. Hoje, como há milhões de anos, este predador feroz, o tubarão branco, está preso em uma luta pela sobrevivência com o lobo marinho do Cabo. A luta não poderia ser maior. É um dos maiores enfrentamentos evolutivos da natureza. Um jogo de vida e morte, uma demonstração de superioridade. Tudo visto como nunca antes, pelos olhos de Ataque Animal. Ataque Animal. O Grande Tubarão Branco. O Grande Tubarão Branco e o Lobo Marinho do Cabo são adversários do mesmo nível. Mas nesta ocasião,
O tubarão branco executa um ataque perfeito. Ele chega como um míssil, a cerca de 40 km por hora. Um salto tão explosivo que ele literalmente voa 3 metros para fora d'água. Com suas 50 lâminas serrilhadas, ele arranca um pedaço do lobo marinho, rompendo sua artéria femoral. Artéria femoral. O lobo marinho está mortalmente ferido. Mas não está morto. É agora que o tubarão faz algo completamente contra-intuitivo. Ele o solta. Um lobo marinho desesperado e agonizante o atacaria com seus caninos e garras. E esse tubarão sabe que pode ser gravemente ferido. Então ele recua, espera e permite que o lobo marinho sangre até a morte. Hoje, a estratégia e as manobras desse tubarão garantiram-lhe uma refeição. Mas nem sempre foi tão bem sucedido. A busca para se tornar um predador supremo não aconteceu do dia para a noite. O primeiro ano de vida de um tubarão branco é de longe o mais perigoso. A partir do momento que nasce, ele não recebe mais nada de sua mãe, nem alimento, nem proteção. O primeiro ano é perigoso para qualquer animal, mas há até 70% de chance de um filhote de tubarão branco não chegar a seu primeiro aniversário. O maior risco é a fome. A curva de aprendizagem de um filhote de tubarão branco é bem íngreme. Aprender a encontrar comida torna-se absolutamente essencial para a sobrevivência. Então, por isso, muitas vezes os encontramos comendo coisas que estão no fundo do mar, fáceis de apanhar. Além de ter de encontrar comida suficiente para sobreviver, nessa idade, predadores maiores e mais rápidos o veem como presa. Tubarões maco. Orcas. Até mesmo tubarões brancos adultos podem comê-lo no jantar. Todo dia é uma luta para o jovem tubarão. Mas ele sobrevive, comendo apenas peixes pequenos. Enfrentando grandes adversidades, ele chega aos 7 anos. Seu corpo passou por grandes mudanças. Ao nascer, ele tinha 1,2 metros. Mas crescendo quase 30 centímetros por ano, seu corpo se estende a 3,4 metros. Ele pesa 350 quilos. 16 vezes o seu peso ao nascer. Mas a mudança mais relevante ocorre na sua boca. Até agora, ele tinha dentes pontudos e estreitos, bons para a captura de peixes escorregadios. Mas ao longo do ano passado, seus dentes alargaram 1 centímetro, para ficarem do tamanho perfeito para morder e dilacerar carne, cartilagem e ossos. Ele tem tudo o que precisa para ser um predador, exceto experiência. E ele está prestes a conseguir. Mais adiante, ele vê algo enorme. Ele continua avançando. Embora todos os seus instintos estejam gritando que ele fez.
Mas algo o faz seguir em frente. Algo que ele fareja. Algo irresistível. Essa é de longe a coisa mais arriscada que ele já fez. E pode lhe custar a vida. À medida que se tornam maiores, ocasionalmente eles viram atrás de carcaças, baleias mortas, focas mortas. E eles ainda são muito pequenos para serem capazes de capturar esses animais sozinhos, mas podem alimentar-se de seus restos. Então o que eles obtêm é um tira-gosto. Mas é um gosto que vai mudar sua vida para sempre. O de carne de mamífero marinho. Não é apenas uma questão de sabor. Seu novo corpo de grandes proporções precisa das calorias. A carne rica em gorduras e fornece 8 vezes mais calorias por quilograma que a carne de peixe. Na verdade, esse pedaço de gordura de baleia de mais de 22 quilos tem mais de 210 mil calorias. O suficiente para mantê-lo por cerca de 6 semanas. Ele está prestes a encontrar a presa que está destinado a caçar. O lobo marinho do Cabo. Mas ele passa o próximo mês procurando outra carcaça. Um outro tira-gosto, mas não consegue nada. Sempre em movimento, sem nunca dormir, seu corpo queima 5.000 calorias por dia. Ele está com fome. Mas, de repente, sua fome é distraída por um ruído ao longe. E o volume do ruído aumenta. Essas vibrações são extremamente fracas. Mas para ele, elas soam alta e claramente. Seu sistema auditivo fica dentro de sua cabeça, o que os isola do barulho da água do oceano que passa sobre eles. Seus ouvidos captam sons com frequências muito baixas, em uma faixa quase 200 vezes menor que um ser humano pode ouvir. E ele pode ouvir o som de algo se movendo na água a mais de 1,6 km de distância. À medida que se aproxima do som, ele sente o cheiro de algo familiar. Uma reminiscência da baleia morta. É o aroma inconfundível de sangue de mamífero. Mas não se trata de uma baleia. É menor. E não é uma carcaça. Está se movendo. Mas está ferido, e sua carne está em decomposição. E é por isso que ele faz a associação. Então, ele vê dezenas de outras coisas como essa. E de repente, ele se vê em um lugar que vai mudar sua vida para sempre.
A Ilha das Focas, na costa da África do Sul, lar de 70 mil lobos marinhos do Cabo. Ele já queimou cerca de 160 mil das 210 mil calorias que ganhou ao comer a carcaça da baleia. Então ele não perde tempo em escolher um alvo. Ele vê um grupo de lobos marinhos nadando perto dele e se aproxima por baixo. Ele sobe lentamente, ganhando velocidade a cada movimento de sua enorme cauda. Algo está errado. Ele já foi visto e os lobos marinhos se lançam numa defesa estonteante. Puro instinto de sangue frio deveria ter lhe garantido essa refeição. Mas ele não entende disso ainda. Esses lobos marinhos são incrivelmente rápidos, eles são muito ágeis. Se veem ou pressentem um tubarão branco vindo, podem facilmente passar a perto dele. Então, como esses lobos marinhos iludem facilmente o superpredador feroz? Usando uma das contramedidas mais impressionantes da natureza. À medida que o tubarão jovem inicia seu ataque por baixo, ele vê os lobos marinhos na superfície como um só corpo e mira bem no centro. Mas os lobos marinhos estão em alerta, e uma vez que percebem que estão sob ataque, cada um se move para longe do centro do círculo, criando o que parece um chafariz. O tubarão hesita. Uma mera fração de segundo é o que todos os lobos marinhos precisam para ganhar a vantagem. E esse tubarão, queimando calorias preciosas, fica sem nada. Sua tentativa fracassada colocou os lobos marinhos em alerta máximo. O jovem tubarão não prejudicou só seu próprio sustento. Ele prejudicou o de todos os outros brancos que vieram para a Ilha das Focas para entrar em ação. Cerca de uma dúzia de tubarões brancos começam a nadar para longe, presumivelmente para encontrar alimento em outro lugar. Nosso jovem tubarão o segue, observando. Nessa luta milenar, a destreza física não é a única vantagem.
que torna esse assassino tão assustador é que ele aprendeu a empregar a psicologia em suas estratégias de caça. Uma vez que os lobos marinhos estão nas rochas, eles estão a salvo dos tubarões, certo? Então o que um bom tubarão faria? Ficar nadando de um lado para outro nessa área onde os lobos marinhos ficam ou recuar. Se afastando, ele permite que alguns dos lobos marinhos voltem para a água. Os tubarões mais experientes nadam para longe da costa. E depois esperam. A trapaça funciona. Os lobos marinhos voltam para a água. Os tubarões retornam para a ilha silenciosamente. E nosso tubarão jovem se separa do grupo. Ele ouve algo à distância. Ele localizou 2 lobos marinhos a cerca de meio quilômetro de distância, nadando sozinhos. Mas à medida que ele se aproxima, a cerca de 9 metros, outra coisa ajuda a orientá-lo. Ele, surpreendentemente, os está detectando com sua linha lateral. A linha lateral corre pelos 2 lados de um tubarão, do nariz à cauda, transformando seu corpo em um super sismógrafo. Os canais cheios de líquido em seu sistema de linha lateral operam como um fio de sensores de movimento. E podem detectar mudanças de pressão causadas por vibrações infinitesimais na água. Vibrações que pressionam apenas 0,03 milímetros de sua pele. Mais fino que os bigodes de um lobo marinho. À medida que os lobos marinhos se movem, eles deslocam moléculas de água que se movem através da água a uma certa distância, e chamamos a isso de campo de som próximo. E ele está realmente detectando vibrações na água com sua linha lateral. A linha lateral de um tubarão branco corre por todo o focinho, toda a boca e por toda a lateral do corpo até a cauda. O tubarão a usa para detectar vibrações na lateral. Então imagine-se em uma sala escura e alguém passa perto de você e você sente os pelos do seu braço começarem a se mover para um lado. Você sabe que algo passou por você de um lado. A linha lateral de um tubarão lhe fornece a mesma informação. A 9 metros de distância, os 2 lobos marinhos jovens entram no seu campo de visão. Ele se aproxima deles, pronto para fazer sua primeira caça. Mas, de repente, muda de curso. Algo aconteceu. É tão poderoso que ele está disposto a desistir do que levou muito tempo para encontrar. Pode lhe render uma refeição ou lhe custar a vida. Seu nariz hiperreceptivo capta um aroma.
é tão atraente que ele está disposto a abandonar 2 refeições potenciais para persegui-lo. Isso acontece porque quase 1/3 do cérebro de um tubarão é dedicado ao nariz. Seu aparelho olfativo é tão sensível que ele pode detectar sangue na água em uma concentração de 1 parte por bilhão. Isso é o equivalente a detectar apenas uma pessoa em uma área com o dobro do tamanho da ilha de Manhattan. E esse cheiro é o de sangue de um lobo marinho morto recentemente. Imagine um hambúrguer. Bom, não cheira muito, mas se você colocá-lo na grelha e ele começar a cozinhar, vai ficar muito atraente. Quando um tubarão sente um odor na água, o que ele cheira são aminoácidos. A proporção desses aminoácidos na água diz algo ao tubarão sobre o estado da presa. Se ela está morta recentemente, ou se está viva. Quando um lobo marinho está morto há pouco tempo, seu cheiro é como o de um hambúrguer na grelha para um tubarão. Outro tubarão matou essa presa. Um tubarão fêmea bem maior. Nosso jovem tubarão branco ingenuamente acredita que pode conseguir um pedaço. Os tubarões têm de ser eficientes em capturar sua presa. Eles têm de ser eficientes em proteger a quantidade de energia que já investiram na captura da presa. E por isso, se um outro tubarão chega e tenta tirar isso deles, eles vão lutar. Mas ele está morrendo de fome, com poucas reservas calóricas restantes da baleia morta que ele comeu há 5 semanas. E desesperado, ele é persistente na tentativa de roubar a carcaça de lobo marinho. É tubarão contra tubarão. Ele parte direto para a fêmea. Como 2 locomotivas ganhando velocidade, eles se chocam um contra o outro a 40 km por hora cada. Nenhum dos 2 querendo vacilar. Mas no último momento possível, ele desiste. Então, como o nosso jovem tubarão perdeu sem sofrer um arranhão? Porque essa batalha, como muitas outras entre tubarões brancos, foi resolvida antes mesmo de começar. É uma hierarquia social muito rigorosa, com base na postura corporal, agressão e, acima de tudo, tamanho. A maioria dos tubarões tem linguagem corporal que revela informações sobre "você está no meu espaço" ou "eu sou maior que você, é melhor se afastar". Geralmente os tubarões maiores conseguem o que querem e os menores são empurrados para fora do caminho. Quando se trata de alimento e obter uma boa refeição que pode sustentá-lo por 1 mês, eles não sabem compartilhar. Uma boa analogia seria colocar 10 pessoas em uma sala. Você coloca um sanduíche sobre a mesa e, se as pessoas estão satisfeitas, elas podem pegar um pequeno pedaço. Deixe-as nessa sala por 2 semanas só com esse alimento. As pessoas perderão muito do seu sentido diplomático e se tornarão realmente muito competitivas e lutarão por um pedaço de alimento. E uma fêmea, porque ela é geralmente maior, provavelmente irá dominar um macho. Então, por que tubarões colocam tanto foco na hierarquia? Surpreendentemente, na verdade, é para evitar o combate. Eles são predadores tão fortemente armados que lutar entre si significa arriscar a vida. E o risco não vale a recompensa. Assim, nosso jovem tubarão, muito menor que a fêmea que matou a presa, deve desistir do combate. Ele está cansado e com fome. Está começando a enfraquecer.
Ele se deparou com a carcaça da baleia há quase 6 semanas. E ela não vai sustentá-lo por muito mais tempo. Ele precisa de uma dieta rica em gorduras e as calorias vitais que ela contém. Felizmente, diversos lobos marinhos estão de volta na água. E ele vê um alvo. Ele aprendeu a não tentar atacar um grupo de lobos marinhos. Desta vez, ele foca em apenas um. Sobe rapidamente das profundezas, com um lobo marinho em sua mira. Entretanto, antes de alcançá-lo, ele se foi. Ele observa o horizonte. Nada. Ele se vira. Busca até mesmo abaixo. Mas o lobo marinho desapareceu. Nosso tubarão está frustrado. Como o lobo marinho fez esse ato de desaparecimento? Essa contramedida que desafia a morte é possibilitada por um erro crítico do tubarão. Ele se deixou ser visto. Um tubarão branco é um caçador furtivo quase perfeito. E um dos maiores motivos é a sua pele. É sombreada. A parte inferior se mistura com a luz da superfície da água quando vista de baixo. E a porção superior se mistura com o fundo do mar quando vista de cima. Nosso tubarão é quase invisível, exceto quando ele vem à superfície. Mas quando ele ataca o lobo marinho por baixo, o tubarão expõe sua barriga branca muito cedo. O brilho branco adverte o lobo marinho. E então tem tempo para uma contramedida ousada.